Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho da diferença entre interpretar e compreender, porque nossa prova de redação vai ser como interpretar e compreender os textos motivadores de uma redação. Como você vai identificar o tema, como você vai identificar o assunto. Os textos motivadores, eles vêm compostos de o texto sem nenhum elemento não verbal, somente as palavras, somente o corpo do texto sobre aquele assunto da qual a proposta trata. Nós temos também charges, nós temos gráficos, infográficos. Vou dar o exemplo da seguinte frase: olhado para o céu, só identificamos as palavras, não fizemos nenhuma suposição, não fizemos aí nenhuma indagação, não levantamos nenhuma hipótese. Já quando eu parto para o pressuposto de compreender, aí eu preciso identificar em que contexto se aplica. Eu tenho aí uma pessoa do sexo feminino que olhava para o céu. E eu posso ir mais além. Posso imaginar por que ela estava olhando para o céu. Eu posso tentar imaginar quem foi que disse, né? Geralmente no Rio de Janeiro, as pessoas se reportam ao sexo feminino como garota. Pode ter sido um carioca, pode ter sido um dia de sol e ela estava contemplando o azul do céu, ou pode simplesmente ela estava olhando para saber se iria chover. Essas são algumas indagações que eu posso fazer para compreender esse texto. Percebemos que em um único texto eu posso ter várias possibilidades. A habilidade de interpretar, ela envolve um olhar além do texto. Ela nos permite atribuir àquele contexto novas informações, ela nos permite o poder de dedução, deduzir a partir daquelas palavras, daquela situação, outras situações que levaram para a construção daquele texto. Vou falar também um pouquinho dos níveis de leitura. No primeiro nível de leitura, o que você vai ser capaz de fazer? Você vai ser capaz de identificar o tema do texto, né? Lembrando que o tema e o título são coisas bem diferentes, né? O tema e o assunto vai ser o quê? Vai ser mais abrangente. Já o tema não, o tema vai ser um recorte daquele assunto. Vou dar um exemplo. Eu vou falar de saúde pública. Quando eu falo de saúde pública, eu estou levando um assunto abrangente. Mas que saúde pública é essa? Né? O assunto ele é abrangente, ele envolve várias temáticas. Mas aí quando eu falo da questão dos cuidados com o Covid-19, aí não, eu estou tematizando. Hoje no nosso país, né, hoje no mundo, o Covid é uma questão de saúde pública. É um tema que pertence ao assunto saúde pública. Deu para entender, pessoal? Outra coisa, aí eu tenho um texto. Nesse meu texto, quando eu terminar de ler, eu tenho que ter na minha primeira leitura, se eu fizer obedecendo a questão da pontuação, lendo pausadamente, prestando atenção, aí eu vou ser capaz de quê? De identificar o tema do texto, certo? Também o assunto, eu posso também identificar, eu vou descobrir qual é a ideia central daquele texto. O autor, ele começa da ideia central, né? As ideias centrais, as ideias principais, elas costumam estar nos primeiros parágrafos. E a palavra-chave, mas como eu encontro essa palavra-chave? Essa palavra-chave, ela vai se repetir
algumas vezes durante o texto. E aí você tem que prestar atenção para você entender qual é a palavra-chave desse texto. O segundo nível de leitura, você tem que ter a capacidade de reconhecer os marcadores textuais que estão presentes nos textos. Quais são eles? Os modos verbais, os adjetivos. Você tem que reconhecer os advérbios de negação e de afirmação. Vocês têm que reconhecer também as frases adversativas. Eu vou ter os marcadores textuais, vamos falar do primeiro, que vai ser os modos verbais. Os modos verbais vai ser o indicativo, vai ser o subjuntivo e o imperativo. No indicativo, ele vai indicar o que? A firmeza das ações ou a firmeza das ideias presentes no texto. No subjuntivo, ele já vai fazer o levantamento das hipóteses, das possibilidades estabelecidas naquele texto. Já no imperativo, eles já vão dar ordens, já vão dar orientações que deverão ser ou não seguidas, conforme aí o desenvolvimento do texto. Já o segundo marcador que deve ser observado são os adjetivos. Qual é a função dos adjetivos? É dar qualidade ou características, né, às coisas, aos substantivos. E aí vamos ver a aplicação desses adjetivos no texto. Se o texto tem ou não a presença de muitos adjetivos, se o autor procura dar características a algumas situações e qual é a finalidade dele com o uso desses adjetivos. Outro marcador importante também, que é o uso das conjunções adversativas. Quais são elas? O mas, o contudo, todavia, o porém. Tem que ser observado quando for usado essas conjunções e o que deve ser observado com bastante atenção, além da primeira oração, o que vem depois desse mas, desse porém, porque aquilo ali ele está contrapondo a primeira ideia. É uma contradição e deve ser observado porque ali é o pensamento do autor. Outra coisa também importante é o uso da pontuação. Como ele usou essa pontuação? Ele colocou muita vírgula, muita pausa no texto dele, ele colocou aí alguma exclamação. Esse uso de pontuação ele deve ser observado, porque é o que vai fazer com que o texto seja mais objetivo. Nessa segunda, depois de você observar a sua leitura nesses dois níveis, para que você possa interpretar e que você possa compreender, essas dicas elas servem para qualquer leitura, para qualquer disciplina. Até na matemática você vai usar esses mecanismos também. Não vai usar todos, lógico, né? Mas se você observar, fazer com atenção, você vai utilizar até mesmo sem nem ter consciência que está usando esses mecanismos. Voltando para a nossa proposta de redação, né, para a interpretação dos textos motivadores, o que vocês devem observar, né? Numa reportagem, se no início dos textos motivadores vem uma reportagem, o que você deve observar nessa reportagem? O que aconteceu, com quem aconteceu, como isso aconteceu. Vocês têm que observar. Outro texto também, outro gênero textual que é comum nos textos motivadores de redação, que é o uso de charges e de tirinha. Vocês têm que observar o quê? As imagens, vocês têm que observar o tipo de linguagem que foi utilizado, se foi a formal, se foi a informal, qual é a finalidade daquela tirinha ou daquela charge, porque geralmente quando é charge, ela vem com uma ironia, ela vem com uma crítica sutil a alguma situação atual, porque assim, as charges elas são relacionados aos temas sociais que acontecem no nosso dia a dia. E outra coisa, eu costumo dizer que ela é um gênero textual bem atual, porque ele está sempre antenado
desenhistas, eles estão sempre antenados com o que acontece no dia a dia, e aí transformam isso aí em um texto mais divertido, que é a charge. Já a tirinha, ela é composta de 3 a 4 quadrinhos, e ela vem o quê? Ela vem numa sequência textual, que no último quadrinho há o quê? Há uma quebra de expectativa. Vem os acontecimentos, quando chega no último quadrinho, acontece algo que não estava sendo esperado pelo leitor. Aí, são elementos que devem ser observados. Qual o objetivo, qual é a finalidade, qual é a temática, se está relacionado, que com certeza vai estar relacionado com os textos motivadores da sua redação. E também a questão, vocês têm que observar também a questão da linguagem, se ela foi feita numa linguagem formal ou se foi informal. A linguagem formal é aquela que está gramaticalmente correta, né, que segue aí as normas padrões, e a informal é essa que a gente usa no nosso dia a dia, que nós falamos em casa, que nós falamos com os nossos colegas, né, é o uso da linguagem informal. Quando vem um gráfico também, que é composto também de gráficos, você tem que observar a linha horizontal e a vertical, você tem que observar os dados, você tem que observar a fonte, você tem que observar o título. Aquelas informações, elas são relacionadas a que assunto, quer dizer, são elementos que vocês devem observar com bastante atenção. Quando se tratar também de imagens, uma imagem sem legenda, sem nada, só a imagem, o que deve ser levado em consideração? Que imagens são essas? Pode ser uma foto, pode ser uma capa de CD, uma capa de DVD, a capa de uma reportagem, e vocês vão observar o que tem nessa foto, né? Qual é a mensagem que essa foto traz. O conjunto de todos esses textos que foram analisados na hora de uma leitura deverão ser organizados mentalmente para que você possa desenvolver um bom tema, né, na sua redação, e que você consiga aí fazer uma boa redação. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. A nossa prova não vai ser uma produção textual, porque a produção textual ela tem que ser feita à mão, né? Ela tem que ser feita, ela não pode ser digitada, aí ficaria assim contraditório, né, na hora da correção. Então, eu vou colocar questões relacionadas à identificação do tema e à identificação do assunto. São 5 questões apenas a prova. Eu espero que essa aula tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Um abraço e nos veremos em breve.